Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, buenasera, buenas noches, good night, good evening, bom dia, bonjour. Então, cada um com seu horário, com sua vontade. Então, estamos aqui de volta, segunda-feira, sempre embalados em alguma mensagem para iniciar os estudos. Eu trouxe capítulo 7º do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado pelo querido Chico, A Semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reverte aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro e impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas e pretendem trair as leis profundas da natureza, aceleram o processo da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá o trigo, dá trigo ao pão de cada dia. Eles garantem a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Semente,
a semente. Então vamos orar para dar início aos estudos. Semente da vida, a conexão dessa mensagem com o nosso estudo da noite. A semente que são as crianças, que é a reencarnação, a bênção de renascer, recriando, transformando como uma semente, brotando, dando os frutos. Ó Jesus amado, esteja conosco, nossa querida Joana de Ângeles, mentora, quanto em vida de Divaldo Pereira Franco, benfeitora da humanidade. Rogamos por esse estudo, nos envolve no teu amor. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Sê conosco. E homenagem a Santa Clara de Assis, que é o dia dela hoje, 11 de agosto, que foi uma das vidas de Joana. Se vocês quiserem pesquisar isso, Joana também, além de Joana de Cusa, na época de Jesus, ela trabalhou... Não, o marido era da corte de Herodes. Ela é esposa do Cusa. Foi uma das vidas de Joana de Ângeles. Aí ela veio na Espanha como uma freira. Depois ela veio no Brasil também como freira. E foi freira como Clara de Assis, na Toscana, no mesmo período de São Francisco. E hoje é dia dela. Hoje também é aniversário do meu afilhado, meu sobrinho, meu amado José. Meu amado sobrinho José, hoje faz aniversário. Que Jesus abençoe a vida do meu querido José. Então vamos que vamos para feridas e cicatrizes da infância. Não é fácil. Levanta a mão quem não tem algum problemítia. Não por culpa de pai e mãe, não é nada disso. Essa não é a ideia. É que nós nascemos, reencarnamos num planeta de provas e expiações. Nenhum de nós é santinho. Então, Feridas e Cicatrizes é o capítulo 17º do livro Amor, Imbatível Amor. Livro lindo. Amor, Imbatível Amor. 17º capítulo, Feridas e Cicatrizes da Infância. Hoje, 11 de agosto. Querida Joana, pode passar para o próximo, querida. Eu trouxe duas perguntinhas do Livro dos Espíritos para dar também o teor, né? Então, é a pergunta 379 a 383. Então, no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, tem perguntas da 379 até a 385 sobre a infância corporal. O capítulo é Retorno à Vida Corporal. Então, a 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então, nós vimos que o espírito independe da idade do corpo, mas ele depende do corpo para se manifestar. Então, ele não, mesmo sendo um inteligente, evoluído, se o cérebro não está desenvolvido, ele não pode se manifestar. Então, a pergunta é, repetindo, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Os espíritos respondem,
pode mesmo ser mais desenvolvido, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então, o instrumento é o corpo, e o espírito pode ser evoluído. Até vimos em situações também de limites do corpo, por alguma doença, por alguma síndrome, por alguma necessidade de aprendizado. Nós podemos nascer e não desenvolver para não manifestar aquilo que talvez podemos resvalar no orgulho. Fomos um cientista, fomos um engenheiro famoso, um filósofo. Então, cada um tem a sua história. Né? Então, olha aí, a outra pergunta, 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Resposta: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, nós já vimos aqui, Kardec pergunta qual é para o espírito a utilidade de reencarnar e passar pela infância. Ele, encarnando, se ele vem se aperfeiçoar, ele é mais maleável para novos aprendizados, novas impressões. Isso ajuda a desenvolver e se aperfeiçoar. Para o qual, olha aí, devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Apresentar às crianças Deus, a natureza, o Criador, Jesus. Né? Aí eu trouxe aí um desenhinho de Jesus carregando umas criancinhas, né? Umas crianças. Então a gente sabe que a gente reencarna, mas que é uma combinação de provas, expiações, merecimento, família, ambiente, né? Então vamos que vamos. O próximo, querido. No próximo slide, eu coloquei a foto do meu sobrinho neto, Samuel. Ele já está com 8 anos, mas eu acho que nessa foto, eu acho que ele tinha uns 10 meses. Uns 10 meses. Ou menos, 8 meses. Ele agora está com 8 anos. Né? Então vamos ao texto do livro Amor Imbatível Amor, Feridas e Cicatrizes da Infância. Tem sido estabelecido, através da cultura dos tempos, que a infância é o período mais feliz da existência humana, exatamente pela falta de discernimento da criança, em razão das suas aspirações, que não passam de desejos do desconhecido, de necessidades imediatas e de ignorância da realidade. Né? Então, olha aí, é conhecido, é falado, é escrito que a alegria da criança é contagiante, né? Então vamos aqui no texto. Os seus divertimentos são legítimos, porque a eles se entrega em sua totalidade, sem qualquer esforço, graças à imaginação criadora que a transporta para esse mundo subjacente do crer naquilo que lhe parece. As fantasias, as lendas, né, as historinhas, a gente acreditava em tudo. Né, os super-heróis, os contos de fada, as fábulas. Não estando a personalidade ainda formada, não há dissociação entre o que tem existência real
e aquilo que somente fundamenta na experiência mental. Quem brincou de boneca? Eu brinquei de boneca até os 13 anos, eu acho, 14. Eu queria estender a minha infância. Não queria, acho que eu não queria amadurecer, né? Ou então não queria ver a realidade. Mas eu adorava brincar de boneca, brincar de bebê. E quando a gente está brincando, realmente a gente se envolve como se aquilo tudo fosse real, né? Não é verdade? Então, a personalidade não está formada, a criança não consegue ver o que é real e o que não é. Então, há para isso um propósito, que é essa maleabilidade de forjar novos caracteres através da educação. Então, a criança está ali, ela foi. Vamos imaginar aí aquele livro, os livros do Manuel Filomeno de Miranda, uma criança que teve um passado estranhíssimo, aí ela reencarna na fase infantil, ela pode ali se transformar de alguma forma, aos poucos, porque ela vem, né? A personalidade não está formada, então pode-se ali trazer valores, comportamentos éticos, morais, o amor, a caridade, a compaixão, a fraternidade, a solidariedade. E essa criança foi um nazista, essa criança foi um sádico, essa criança foi um. E daí ela pode, né, fica abafado, olha a bênção do esquecimento do passado. Então vamos que vamos para o próximo. Então sempre levar em conta que somos, ao renascer, como uma semente. Como você vai regar? Lembra da passagem do semeador? Boa noite, querida Rosane. Deus te abençoe. Boa noite, Sandra. Uma infância que lembramos as nossas virtudes, alegria e amor, com certeza, com certeza. E com a família ajudando as crianças a amar os animais, né? A ter solidariedade com os coleguinhas. Então, vamos aqui no texto. A criança atravessa esse período psicologicamente feliz, sem o saber, com as exceções compreensíveis de casos especiais, porque tão pouco sabe o que é felicidade, verdade, não sabe. Tudo é alegria, tudo é brincadeira, basta uma bola. Né? A gente vê aí reportagens, documentários de continentes, de países pobres, que as crianças começam a fazer brinquedos de ossinho, com madeira, com pedra, aí a criatividade. A brincadeira, ela está incrustada no lado da personalidade ainda não formada, lúdico, de que tudo é real e tudo pode ser uma brincadeira. Não tem ainda, né, não tem ainda, eu diria, o muro, não tem ainda aquela perspectiva pessimista. Tudo vira uma brincadeira. Tanto é que tem crianças que tem que ensinar. Olha, não é hora de brincadeira, agora é hora, papai, mamãe, a titia, o padrinho, não, tem que estudar. É hora de dever de casa. Né? Então, só mais tarde, na idade adulta, é que, recordando os anos infantis, constata o seu valor e pode ter dimensão dos acontecimentos e prazeres. E pode, mesmo que tardiamente, voltar no pensamento e dizer: eu era feliz e não sabia. Eu tive uma infância boa. Vendo hoje em dia como as crianças estão sendo tratadas, eu percebo que eu fui um abençoado, uma abençoada, que eu tive a felicidade de ter uma casa, eu tive avô, tive avó, né? Tive pessoas que gostavam de mim. Isso tudo são bênçãos. E quando você vai chegando na maioridade, vai chegando os tempos, né?
Aí tem a primavera, o verão, o outono e o inverno. Quando a gente está no outono da vida, caminhando para o inverno, a gente olha para trás e vê que a primavera era cheia de flores e a gente não dava valor. A gente olha o verão, fez tanta besteira nesse verão da vida, mas agora no outono a gente está mais calmo, a gente está questionando, né? Tudo tem a sua fase. Como a criança não sabe o que é felicidade, facilmente identifica no divertimento aquilo que a agrada e a distrai, os jogos que lhe povoam a imaginação. É na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. Aliás, desde antes, na vida intrauterina, quando o ser faz-se participante do futuro grupo familiar do qual renascerá. Olha aí, é na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos, aliás, desde antes, na vida intrauterina, quando o ser faz-se participante do grupo familiar, do futuro grupo familiar da qual renascerá. Então, são 9 meses que aquele embrião, que aquela energia, que aquele espírito reencarnante está se envolvendo com a família. As impressões, olha como é sério, as impressões de aceitação, como de rejeição, se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com amor e a segurança, ou dilacerando-lhe o sistema emocional, que passará a sofrer os efeitos inconscientes da animosidade de que foi objeto. Então, as impressões, a raiva, a família não queria aquele neném, esse neném foi concebido de uma forma irresponsável, esse neném foi concebido numa festa de carnaval. Incentivamos nossas filhas a ter gratidão, respeito, compaixão pela dor do outro, com certeza, Sandro, que bom. Assim, também dividir as alegrias da vida. Que maravilha, parabéns, parabéns. Feliz Dia dos Pais, né? Você é pai, ontem foi Dia dos Pais. Então, é na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. Então, estão estudando, estão planejando os psicólogos, os psicanalistas, a psicoembriologia, porque muitos traumas podem vir desta fase intrauterina. Mas a gente sabe, isso vale ressaltar, né? Vale ressaltar, a gente sabe que nada acontece por um acaso. Deus é todo justiça, todo misericórdia, todo bondade. Então, se acontece dessa criança que está no útero sofrer violência, sofrer até a possibilidade de ser abortada, ou ser fruto de um estupro, nada é por acaso. No passado, no currículo desta criança, de outras vidas, de vida há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 50 anos atrás, a gente não sabe o que ela vivenciou, o que ela fez para ter que vir agora como uma criança indesejada. Tudo tem uma razão. Por isso que o Espiritismo nos liberta. O Jesus falou, a verdade vos libertará desse vitimismo. Porque mesmo que você seja coxo, cego, surdo, mudo, você tem a possibilidade de, com Jesus, compreender que aqui é uma passagem, aqui é um aprendizado. Mas a gente está considerando aqui que vamos carregar emocionalmente a tristeza de terem te desejado assassinar no útero a família inteira, ou o namorado, ou a própria mãe. Então, por aí vai.
Então, isso vem, carrega uma tristeza que talvez a pessoa vá carregar para o resto da vida. Por isso que o título é Feridas e Cicatrizes da Infância. Então, vamos passar para o próximo, por favor. Obrigada. Da mesma forma, os acontecimentos à sua volta, direcionados ou não à sua pessoa, exercerão preponderante influência na formação da sua personalidade, tornando-a jovial, extrovertida ou conflitada, depressiva, insegura, em razão do ambiente que lhe plasmou o comportamento. Então, olha aí, da mesma forma, os acontecimentos à sua volta, direcionados ou não à sua pessoa, exercerão preponderante influência na formação da sua personalidade. Você testemunha, né, perispiritualmente e espiritualmente as brigas dos teus progenitores. Você testemunha, né, quantas famílias que sofrem situações de extrema pobreza, que moram num cômodo e que todos têm que dormir na mesma cama, né? E que aí o casal às vezes está acreditando que as crianças estão dormindo, elas estão dormindo, mas são brigas, talvez até a cópula sexual, ou raiva, ódios, né, traições, planejamentos de crimes, tudo a criança, no perispírito, no espírito, ela está absorvendo energeticamente. O magnetismo é real, é matéria, energia. O pensamento não é matéria. Imagina um pensamento, famílias, as crianças estão dormindo, mas estão planejando crimes. As crianças estão ali, sendo envolvidas, né, nesse tipo de sensação. Então, da mesma forma, os acontecimentos à sua volta, direcionados ou não à sua pessoa, exercerão preponderante influência na formação da sua personalidade, tornando-se jovial, extrovertida, se a família é alegre, se tem um parente, uma avó alegre, ou ela vai ser conflitada, onde todo mundo briga, todo mundo fala palavrão, todo mundo se xinga, vai ser depressiva. Boa noite, querida Fátima, boa noite, Deus te abençoe. Depressiva, insegura em razão do ambiente que plasmou o comportamento. Essas marcas acompanharão a idade até a idade adulta, definindo-lhe a maneira de viver. Aqui está a famosa inteligência emocional. Quantas crianças testemunham situação de abandono, mas a família é abastada e elas têm uma educação, elas estão estudando em escolas bilíngues, elas têm babá, têm isso, mas quando chega com 20, 30 anos, caem na drogadição, porque são inseguras, porque não tiveram a nutrição amorosa. Isso vai acompanhar. Então, emocionalmente, essa inteligência não foi desenvolvida. Se desenvolveu a inteligência cognitiva, mas não a emocional. Porque a emocional é com amor, é com atenção. Por isso, as professoras que lidam com crianças, normalmente elas se abaixam, se ajoelham para falar com as crianças. Né? Quando estão dialogando com a criança, um pai, uma mãe carrega no colo para falar para o próximo. Então, essas marcas vão nos acompanhar na idade adulta e a gente não vai entender por que não consegue fazer tal coisa. Porque eu sou medrosa, porque eu sou insegura, porque eu tenho pânico, porque eu tenho compulsão alimentar.
Por que eu busco o álcool? Por que eu busco as drogas? Essa é uma insegurança fenomenal. Porque eu acho que está todo mundo me olhando quando eu entro numa balada, né? Ou ninguém vai me olhar, porque eu me acho feia. Todo mundo diz que eu sou bonita e eu me acho feia. Na escola, se você perceber, umas crianças podem sofrer bullying e não estão nem aí. Não estou nem aí, o problema é dela. Tá me chamando de gorda, tá me chamando de magra, tá me chamando de branquela, tá me chamando de cabelo duro, tá me chamando disso, tá me chamando daquilo, o problema é dela. Outras crianças, basta o olhar torto, porque elas têm ali a semente, né, do desamor, da falta de atenção, da falta de carinho, da falta de segurança, aconchego, colo na família. Muito mais importante que a aula de inglês é a aula de amorosidade, é a aula de carinho, é a aula de ternura, é a aula de minha filha, meu filho, conta comigo. Eu vou estar sempre do teu lado, mesmo que eu até desencarne, eu estarei sempre contigo, você nunca estará só, porque eu te amo. Eu te amo. Sábado teve uma palestra na Mansão do Caminho com o Leonardo Machado, que ele lançou um livro, e teve a Ana Teresa Camasmi. E pelo Dia dos Pais, ele falou que ele vive falando para o filho dele, que ele é apaixonado pelo filho dele, que ele ama o filho dele. E toda vez que ele fala para o filho dele agradece. Papai, obrigado, obrigado. Olha, o filho dele agradece. Aí ele diz para o filho, eu amo ser teu pai. Olha que lindo. Ele falou sábado, eu amo. A internet aqui é supimpa. É que a família é grande, eu não sei quantas pessoas estão na internet. Me desculpem. Mas então, eu estava falando aqui do Leonardo Machado, falando para o filho dele que ele ama ser o pai dele, e o filho dele agradecendo. Então, vamos voltar ao texto. Essas marcas nos acompanham, a do amor ou a do desamor, a dos conflitos, que vão nos tornar depressivos, inseguros, ou vamos ser joviais, introvertidos. Então, por sua vez, aqui no terceiro parágrafo, o espírito em processo de reencarnação acompanha muito facilmente os lances que precedem a futura experiência. E porque podendo movimentar com relativa liberdade antes do mergulho total no arquipélago celular, compreende as dificuldades que terá de enfrentar mais tarde, ao sentir-se desde então indesejado, maltratado e combatido. Então, aqui que ela está falando que no útero ou fora dele, com o planejamento, nós espiritualmente, a maioria de nós já tem mais ou menos a ideia do que vai passar. Né? Se nós estamos carregando aí um compromisso com um irmão, com uma irmã, com o filho, com a filha, com a mãe, com o pai, uma mãe que tem 10 filhos e que não tem como, né, atender às demandas emocionais de 10 crianças. Mas lembra da mãe do Divaldo? Quem já viu o filme do Divaldo? Foram 14 filhos, né? Então, cada caso é um caso, é muito complexo. Depende do que a gente carrega, da nossa bagagem espiritual.
Mas a gente tem que meter na cabeça, né, que Deus só quer o nosso bem. Jesus é o nosso mestre. Temos que ser humildes. Não teve erro no nosso planejamento reencarnatório, porque são leis da física, são leis divinas. Se nós não estamos nos adaptando, é nós que somos os responsáveis. Nós que temos que melhorar, temos que orar, temos que trabalhar no bem, temos que nos transformar. Não foi erro do Ministério da Reencarnação, não foi erro. Nós é que não estamos aceitando. Passa para o próximo, querido. Então, nós é que temos que entender que tudo é aprendizado. Certamente, essa ocorrência tem lugar com aqueles que se veem impelidos ao renascimento para reparar pesados compromissos infelizes. Então, a gente é prevenido. Então, compromissos infelizes, retornando ao seio das suas anteriores vítimas, que agora os rechaçam, o que é injustificável. Você não aceita, fulano não gosta de mim, eu sou tão boazinha, até boazinha agora, mas tu não era. Quem disse que tu era? Será que Deus vai deixar isso acontecer se não tiver um conteúdo, uma tomada que se encaixe, uma luva que sirva naquela mão, não é? Um cobertor. Vamos imaginar que há uma afinidade, lei de sintonia. Então, certamente, essa ocorrência tem lugar com aqueles que se veem impelidos ao renascimento para reparar pesados compromissos infelizes. Eu sou filha do estupro, eu sou filha de um casal que foi obrigado a casar. A minha mãe tinha um namorado, mas a família dela não aceitou, ela teve que casar com um parente, porque ele tinha bens. Tipo, são coisas e coisas que a gente vê na vida real. Retornando ao seio das suas anteriores vítimas que o rechaçam, que agora é injustificável. Nós podemos ser o patinho feio da família, a ovelha negra. Né? E quem já leu Sexo e Destino, de André Luiz? Leitura obrigatória. Né? Leitura, não vou dar um spoiler aqui, né? Quem foi o Félix? O Félix, que é o mentor, né, do livro, o que é que ele tem a ver com todos aqueles que estão no livro? A bênção de um filho constitui significativa conquista do ser humano, que se deve utilizar do ensejo para crescer e desenvolver os sentimentos superiores da abnegação e do amor. Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, da infância, do retorno à vida corporal, fala até do choro, que a criança se comunica pelo choro para a mãe ter compaixão e se apegar ao nenê. E se apegar. Então, o ser humano é dependente até imagina, é dependente até talvez aos 18 anos, mas a gente está vendo que hoje em dia a sociedade, os filhos não querem mais sair de casa, né? Estão com 30 anos, estão em casa, estão com 40 anos, estão em casa. Né? Eu sou da geração que sonhava em ter meu apartamento. Eu tinha 18 anos, eu já queria morar sozinha, porque eu queria ter meus livros, queria ter minhas coisas. E hoje em dia os jovens não querem sair de casa, né? A maioria não quer trabalhar, não quer ser independente. Eu estava vendo isso também hoje na televisão. Então, a bênção de um filho constitui significativa conquista do ser humano. A maternidade, a paternidade é uma bênção. Ambos vão crescer, ambos vão desenvolver, ambos podem evoluir, podem transformar, né, as dores em sentimentos, as emoções renovadas, desenvolver os sentimentos superiores da abnegação e do amor. As reações vibratórias podem produzir os espíritos antipáticos. As reações vibratórias que podem produzir os espíritos antipáticos na fase perinatal produzem não raro mal-estar. Então, aquela mãe
parturiente, está grávida e se sente muito mal porque ela está carregando no ventre, tipo a reencarnação do Segismundo do livro Missionários, um ex-algoz do pai, um ex-algoz da própria mãe, mas que está tendo a oportunidade de ser amado, de ser acalentado. Não obstante a ternura e a cordialidade fraternal, substituem as ondas perturbadoras por outras de natureza saudável, preparando os futuros pais para o processo de aprimoramento e de educação do descendente. Então, vale a pena ressaltar, eu tenho uma bagagem de problemas, até de raiva e ódio pela minha genitora ou pelo meu genitor. Mas Deus é misericordioso, justo e bom. Eu tenho o esquecimento desses problemas. Eu também tive, no intercâmbio de uma vida com a outra vida, uma mãe que agora é minha anjo, meu anjo da guarda. Então, esta mãe da pátria espiritual, essa colônia espiritual, esses mentores estão torcendo para que nós consigamos amar o ex-algoz. Então, é desenvolvendo o amor, não é fazendo. Eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicanalista para ter mais ódio da minha mãe, para ter mais ódio do meu pai, porque eu vou ficar lá o tempo inteiro culpando meu pai, culpando a minha mãe, culpando o meu avô, e vou ficar com mais ódio. Não, nós somos espíritas, acreditamos, confiamos que Deus é misericordioso, justo e bom. Temos que colocar isso em nossos corações. O que acontece para nós desenvolvermos o amor. Nós não temos que continuar com a raiva, continuar com o ódio, continuar com o ressentimento. Se descobrimos que a mãe não te desejou, que a tua mãe é adotiva, muito pelo contrário, a mãe adotiva te gestou no coração. Ela não tinha obrigação de te criar, de te amar, e ela te ama e te criou. Aquela que te concebeu no útero não te quis. Então, tudo caminha para o amor, tudo caminha para a resignação, para a humildade, né? Porque Deus é justo. Nós é que somos causadores das nossas dores, porque herdamos a mala da vida passada. Não fomos rainha boazinha, não. Nós fomos mendigo, nós fomos assassinos, nós fomos estupradores, nós fomos incendiários. Porque estamos num planeta de provas e expiações, nós não estamos em Júpiter, nós não estamos em outras galáxias, nós não estamos com a Alcione do livro Renúncia, né? Ou com a Lívia do livro Amor há 2000 anos. Nós não somos discípulas de Paulo e nós nem somos espíritos crísticos. Então vamos que vamos. Então essas ondas perturbadoras, preparando os futuros pais para o processo de aprimoramento e de educação. Tudo pode ser transformado com ternura. Passa para o próximo, querido. Então há a possibilidade do reencarne numa família de algozes, ou todos foram tuas vítimas, mas você sabe que a ternura e o amor, você aprende com o Mestre Jesus, aprende com a espiritualidade amiga, aprende com a tua oração, aprende com a tua resignação. Passa para o próximo, querido. Então, essas coisas podem ficar marcadas em nós. E nós temos que compreender que a gente tem que lutar. A gente tem que perseverar. Ah, eu tenho ódio. Esse ódio não foi desenvolvido nesta vida. Você está carregando isso, vamos aprender a amar, vamos amar o próximo como a si mesmo, né? Tá aí, Tavares, para mudar para o próximo? Aqui o verão hoje está muito quente em Belém do Pará. Eu estou em Belém, né? Estou acampada na casa da mamãe, mas não estou reclamando. Jesus amado. Não, não é esse.
Não é esse. É um cor-de-rosa. Esse. Será que eu pulei? Será? Será que eu pulei? Boa noite. Esse aí é o Não. número 8. Boa noite, minha amiga. Ah, então coloca o outro. Eu vi que eu mexi aqui no computador. Realmente é aquele. Esse é esse. Esse aí, né? Obrigada. É. Mil Você estava desculpas. nesse, né? E agora veio para É. esse aqui, certo? Olha aí, é o calor que está derretendo meus neurônios. Aqui eu nem sei quantos graus está em Belém hoje. Então, olha aí as crianças, na raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis, adultos, e até mesmo resumando na velhice, as distonias tiveram origem, efeito de causa transata, no período da gestação, posteriormente na infância, quando a figura da mãe dominadora e castradora, assim como do pai negligente, indiferente ou violento, frustrou os anseios de liberdade e de felicidade do ser. Olha o que pode acontecer, né? Olha o que pode acontecer. Você reencarnou, tinha um pequeno projeto de que você ia fazer isso, aquilo, talvez até desenvolver a mediunidade, ou você iria constituir família, só que você foi, na tua primeira infância, abusada psicologicamente, torturada pela tua família que cortou as tuas intenções, te fazendo acreditar que você não valia nada, que você não presta para nada, que você é péssimo, que você é péssima. Ou então até uma violência real, que seria o abuso sexual. Tu és uma criança traumatizada. E essa criança traumatizada vive dentro de nós, mesmo com 50, 60, 70 anos. Você nunca trabalhou para curar esta criança ferida que vive dentro de você. Então, olha, um pai negligente. E na época do meu pai nasceu em 1930. O pai dele morreu, ele tinha 12 anos. Graças a Deus, o papai não apanhava. Mas o papai contava história dos amigos dele que apanhavam muito dos pais. E apanhar gera um trauma, apanhar de cinto, apanhar de vassoura, né? Ser colocado de castigo para fora de casa, dormir na rua. Isso na década de 50, 40, 60, isso era muito comum, né? Isso era muito comum. Então, olha aí, voltando aqui o texto, na raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis, adultos e até mesmo resumando na velhice, essa criança não vai embora, ela continua traumatizada, ela continua não acreditando nela. As distonias, os traumas, os complexos, olha aí, isso pode desencadear medo, pode virar síndrome do pânico, pode virar angústia, pode virar já na velhice depressão. E depressão na terceira idade pode virar demência, né? Então, efeito de causa transata no período da gestação. E pode ser do útero. Uma mãe que dizia: essa criança vai me atrapalhar, para que ela vai nascer? Ela vai me atrapalhar pro resto da vida, eu não vou poder mais ser o que eu sou. Eu sou mãe solteira, eu tenho que agora bancar, tenho que trabalhar, não posso mais ir para festa. Quem viu aí no noticiário? Uma mãe que deixou a criança para ir para um baile funk. Com certeza essa mãe é uma mãe adolescente, né? Não estamos julgando, mas ela também não teve, como mãe, ela também não teve educação para a maternidade. Aí o Estado, aí somos uma sociedade que não acolhe, que não
ajuda no sentido emocional de uma adolescente grávida, que no futuro vai ter filho e vai largar a criança e vai para o baile funk. Né? Teve 2 casos. No segundo caso, a criança, a mãe diz que deixou com a irmã mais velha. Vocês sabem quantos anos tem a irmã mais velha? 5 anos. Aí a criancinha de 8 meses morreu porque se engasgou. A criança de 5 anos não sabia tomar conta de uma bebê de 8 meses, né? Então, olha aí, assim como do pai negligente, indiferente ou violento, os pais que abandonam, quantas famílias sem pais, né? A problemática no mundo dos pais que não são presentes, que não assumiram, que não deram atenção. E nós, no movimento espírita, estamos hoje em dia entendendo, tem palestras aí do André Moreira sobre a constelação familiar, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe. Nós carregamos dentro de nós carregamos um pai e uma mãe, o arquétipo do que nós fomos como pai, ou fomos como mãe, ou nós idealizamos tudo isso. Isso está no nosso emocional. Então, já imaginou quando você tem essa necessidade amorosa de ter a atenção de um pai e o teu pai não aparece, o teu pai não quer falar contigo, o teu pai não te assumiu, tu não conhecestes o teu pai. A tua própria mãe foi teu pai e mãe, mas ela também, na adolescência, te deu para a avó. É complicado, ou tu fostes para um colégio interno e nunca mais conheceste a tua família, ou tu foste largado e foste adotado no orfanato. É complicado, mas tem as dores até daqueles que têm família. Porque nenhum de nós é santinho, a gente está colhendo o que plantamos. Todos nascem para ser livres e felizes. No entanto, pessoas emocionalmente enfermas, ante o próprio fracasso, transferem para os filhos aquilo que gostariam de conseguir. Suas culpas e incapacidades, quando não descarregam todo o insucesso ou insegurança naqueles que vivem sob a sua dependência. Você quer que a tua filha seja magra porque tu sempre foste fofolete. Você quer que a tua filha seja jogadora de tênis, de futebol, e você obriga, porque tu eras uma jogadora de tênis frustrada. Você quer que o teu filho aprenda piano, aprenda clarinete ou toque violão. Aí você fica torturando, você não pergunta o que é que a criança quer ser. Essas coisas geram um trauma e a imagem de pai só fica daquele que mandava, que dizia que eu era burro, que dizia que eu não tinha cabeça para nada, que eu nunca ia dar em nada. Essas são as feridas e cicatrizes da infância, que geram problemas, e você vai ver pessoas alcoólatras, pessoas dependentes químicos, depressivas a vida inteira, e não buscam melhoria, não buscam a cura. Passa para o próximo, querido. Agora é aquele cor-de-rosa. Então, todos nós carregamos a criança que fomos no nosso emocional, no nosso psicológico. Esse infeliz recurso fere o cerne da criança, que se faz pusilânime, covarde, a fim de sobreviver ou levá-la a refugiar-se no ensimesmamento. O que é ensimesmamento? É aquela criança introvertida, que não quer fazer amizade, porque não confia em ninguém, porque não confia no pai, não confia na mãe, porque tanto o pai como a mãe enganavam a criança. Deixavam a criança na casa do tio e só vinham depois de 2 meses buscá-la. Ou quando vinham, foram morar em outro país, ficavam sustentando a família, mas nunca mais viu o filho, nunca mais viu a filha. E justificava que não podia voltar para o Brasil porque precisava sustentar. Então a criança fica ensimesmada, ela fica introvertida, ela fica melancólica, sentindo-se vazia de afeto
e não tem objetivo na vida, vive deprimida, vive triste, né? Com o tempo, essas feridas purulam, elas crescem, impelindo, aí te levam a atitudes exóticas, a comportamentos instáveis, a fugas para o fumo, a droga, o álcool ou a diversões violentas, mediante as quais extravasa o ressentimento acumulado ou mergulho no anestésico perigoso da depressão. Elas também se autopunem, se autoboicotam ou se auto-obsediam para não terem vontade de nada. Então é um ciclo vicioso, é um ciclo que eu não mereço, olha como eu sou depressiva. Aí tu vai te deprimindo mais, aí tu não consegue fazer uma entrevista de trabalho, tu não consegues arrumar relacionamentos sadios, você arruma relacionamentos que você vai sofrer, porque você não se dá valor, aí o teu cônjuge vai te bater, né? Aí você vai achar, eu também não presto, a minha mãe sempre disse que eu não prestava, olha aí uma bola de neve. Então, ou mergulhe no anestésico perigoso da depressão com altos reflexos na conduta sexual incompleta, insatisfeita, alienadora. Homens e mulheres que caem no crime e se justificam a fazer maldades porque precisam sustentar a família. Eles têm prazer em fazer o mal, eles têm prazer em vender droga. Não é porque precisa se sustentar, porque quer se sustentar, você pode abrir um negócio, você pode ser faxineira. Eu sei que a situação é muito, muito séria, mas justifica você estar agora vendendo droga no crime, matador de aluguel, porque tu tens que sustentar a tua família? Então, para pensar se você não é violento porque você gosta da violência, porque você apanhou do teu pai, ou porque você não teve pai e apanhou dos padrastos. Toda semana era um homem novo na tua casa e tu apanhavas. Hoje em dia tu és um bandido. Tudo tem uma semente de alguma coisa que te deixou uma ferida e você, em vez de buscar a cura da ferida, você deixou a ferida te dominar. O Jung fala, né, que a gente descobre que o nosso inconsciente está mandando em nós quando a gente começa a descobrir por que eu estou fazendo isso. Então, aqui esse outro parágrafo, a sociedade terá que atender à infância, a sociedade, olha aí, cuidar das adolescentes que estão grávidas, cuidar para não engravidar, orientação, planejamento familiar, né? A sociedade terá que atender à infância através de mecanismos próprios, preenchendo os espaços deixados pela ausência do amor na família, na educação escolar, na convivência do grupo, nas oportunidades de desenvolvimento e de autoafirmação de cada qual. Para tal faz mister tornar-se necessário o equilíbrio do adulto, do educador, na evangelização dos jovens, os jovens que participam, que ajudam uns aos outros, as moças, os rapazes, né? Os grupos espíritas que ajudam, né, com irradiação, com atendimento fraterno para dependentes químicos. Então, olha aí, para tal torna-se necessário que o adulto seja equilibrado, que o educador formal também possa funcionar como psicoterapeuta. Então, ali é que nós temos que cuidar também da nossa criança. Como eu posso ajudar o outro se eu sou uma pessoa ressentida, magoada, que alguém vem fazer o atendimento fraterno comigo, eu ainda dou corda para ela tratar mais mal o marido, porque eu tenho raiva do meu marido. Então, aí não ia combinar um negócio desse. Como é que pode? Então, voltando a esse texto aqui, é muito importante para nós espíritas. A sociedade terá que atender à infância através de mecanismos próprios, preenchendo os espaços deixados pela ausência do amor na família. As casas espíritas ajudando essa juventude com a evangelização, na educação escolar, na convivência do grupo, nas oportunidades de desenvolvimento e de autoafirmação de cada qual.
Para tal, torna-se necessário o equilíbrio do adulto, do educador formal. Então, fazer curso para evangelizar, que pode funcionar como psicoterapeuta, orientando melhor o aprendiz e reencaminhando-no para a compreensão dos valores existenciais e da finalidade da vida. A Joana de Ângeles, né, juntamente com vários outros percussores, pode passar para o próximo, querido. Os americanos, no caso, o Carl Gustav Jung e tantos psicoterapeutas, vai haver no futuro, no planeta, quando se transformar para a regeneração, o verdadeiro casamento da psicologia com o espiritismo, a psicologia transpessoal. Nessa psicologia, com Freud, com Jung, com todos esses processos, não vai se deixar de considerar que somos seres espirituais, que estamos reencarnados. E a análise do conteúdo da dor é através de você analisar da onde vem a dor, quem é o gatilho, quem é na tua família aquele calo, quem é na tua família que está apertando uma corda, que está batendo em você e está acordando do teu inconsciente uma dor que tu estavas escondendo há milênios, né? Incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Olha o que ela fala nesse outro slide. Inveja, mágoa, ciúme, instabilidade, ódio, pusilanimidade, que é covardia, e outros hediondos sentimentos que afligem as crianças maltratadas, carentes, abandonadas, mesmo nas casas onde moram, desde que não são lares verdadeiros, porque não tem a figura do amor, é o interesse, é a comodidade. A gente não conhece essas histórias? Constitui o mecanismo de reação de todos quantos se sentem infelizes, mesmo que inconscientemente. Vou reler este parágrafo para a gente entrar no outro. Inveja, mágoa, ciúme, instabilidade, ódio, covardia e outros hediondos sentimentos que afligem as crianças maltratadas, abusadas, carentes, abandonadas, mesmo nas casas onde moram, onde existe uma família, onde tem pai e mãe, mas não tem amor, não tem carinho, não tem cumplicidade. Tem casamento de conveniência, o pai tem duas famílias, a mulher tem ódio do marido e por aí vai. Desde que não são lares verdadeiros, constitui o mecanismo de reação de todos quantos se sentem infelizes, mesmo que inconscientemente. A compreensão dos direitos alheios e dos próprios deveres, o contributo da fraternidade, a segurança afetiva, a harmonia interior, a compaixão, a lealdade se instalarão no ser, cicatrizando as feridas, à medida que o meio ambiente se transforme para melhor. E o afeto dos outros, sincero, quando desinteressado, substitua a indiferença habitual. Vocês já ouviram em algum curso, né, falar de família quartel, família hotel, em que os membros da família nunca se sentam porque parece um hotel, ou é um quartel porque todo mundo obedece o genitor, mas que ali ninguém se ama. Então temos que, através do evangelho, buscar amar, buscar compreender, pedir desculpa, abraço, carinho, solidariedade, fraternidade. Cada um de nós sofre, nenhum de nós é dono da razão, só Deus tem a verdade, só Jesus trouxe Deus para nos libertar. Vamos parar de brigar. Você quer ter razão ou quer amar? Né? Qualquer ferida emocional cicatrizada
pode reabrir-se de um para outro momento. Olha, através de uma outra pessoa, através de um outro problema. Você se divorciou, teve problema com a tua esposa ou com o teu ex-marido, aí você casa com o segundo marido que é igual ao teu primeiro. Você casa pela terceira vez e a terceira esposa é igualzinha à tua primeira e tua segunda. O que é isso? Qualquer ferida emocional cicatrizada pode reabrir-se de um para outro momento, porquanto não erradicada a causa desencadeadora. Então, a gente tem a ferida, e, na verdade, essas pessoas que aparecem na nossa vida, elas não são a causadora da ferida. A ferida está em nós. Elas são a que cutucam, elas são aquelas que apontam, elas são aquelas que estão fazendo o favor de, para isso vir à tona, sair do inconsciente para o consciente, ser trabalhado. Elas estão, lembra da imagem do iceberg? Elas estão nas profundezas, mas elas têm que vir para fora para a gente trabalhar a sombra. A sombra é um conceito também de Jung, utilizado por Joana. Está tudo escondido. Então, qualquer ferida emocional cicatrizada pode reabrir-se de um para outro momento, porquanto não erradicada a causa. Os tecidos psicológicos estarão muito frágeis, rompendo-se com facilidade, pela falta de resistência aos impactos enfrentados. Então, você ainda é uma criança carente de pai e mãe, você se sente desamado, aí você se sente traído, você tem um ciúme doentio, a pessoa que convive com você não aguenta mais e nem está te dando motivos, é tudo da nossa cabeça, porque nós temos uma ferida não cicatrizada. Eliane, sempre pergunto, quer ter razão ou ser feliz? Isso mesmo, Eliane, boa noite, Deus te abençoe. Quer ter razão ou ser feliz, porque não combina, não combina. Então pode passar para o próximo, querido, é o penúltimo. Então, o amor, ele dá trabalho. Temos que perdoar, temos que conviver em paz. É complicado? É, a gente tem que aceitar aquele que é difícil, né? Aí vamos aqui, a questão da felicidade, por isso mesmo, é muito relativa. Se a felicidade são os divertimentos, ou é o prazer, ei-la de fácil aquisição. No entanto, se está radicada na plenitude, muito complexa é a engrenagem que a aciona. Olha que lindo isso! A questão da felicidade não está nas coisas, não está nas sensações carnais, não está no prazer, a felicidade é da alma. Então, se a felicidade é da alma, se a felicidade está na essência que somos nós como espírito, ela é difícil de ser atingida, porque ela requer coisas para a alma, características da alma. O amor, a poesia, a ternura, o amor verdadeiro, aquele amor que ama, que perdoa 70 vezes 7. Não é muito difícil hoje no nosso país aceitar situações que estão acontecendo, não vamos entrar em detalhes, mas nós temos que ter equilíbrio, temos que orar. E não podemos jogar pedra no vizinho, mesmo que o vizinho pense diferente de nós. Porque o que vem da gente não é o que macula a nossa vida. Se eu desejar a morte de fulano, quem está com problema sou eu. Então vamos se esforçar para perdoar, vamos esforçar para entender que somos ignorantes. O que pensar das mães que dão seus filhos por não terem recursos econômicos e psicológicos para educar? Aí eu vou te dizer, essas mães, de uma certa forma, são maravilhosas, porque elas não abortaram. Elas não abortaram. E você que adotou, você é grato a essa mãe, você não pôde conceber.
as mães que são inférteis, as mães que fazem tratamento para engravidar e que não conseguem, mas que adotam uma criança, elas têm que orar todo dia pela mãe biológica. E a criança que foi adotada, que recebeu uma família de amor, ela foi concebida, ela também tem que ser grata a essa mãe. A mãe que não pôde criar, mas ela teve a criança. Ela não foi a uma clínica de aborto e abortou. Ela foi uma heroína. Ela colocou a criança no mundo. Ela é digna de muito amor. E até aquela que não conseguiu, que abortou, também ela é digna de ser amada. Ela não teve de onde tirar conhecimento para compreender que ela estava fazendo a coisa errada. Temos que ter misericórdia no coração. Então vamos voltar aqui. De certo modo, ela somente se expressa. Fala, Desculpa, querido. querida Márcia. Joana, a pessoa da quem você está falando, certa vez falou para o Divaldo, né? E Divaldo perguntou a ele: minha mãe, não tem algumas mulheres que parecem que não merecem o título de mãe por fazer tudo o contrário com os filhos, né? E ela disse o seguinte: se elas apenas tiverem as crianças, apenas tiverem, para a gente já são verdadeiras heroínas. Só em ter, colocar no mundo, para a gente já cumpriu a missão. Se vai ter consequências boas ou não, não é o mérito, né? Mas o mérito maior é que ela conseguiu gerar um ser para poder encarnar e prosseguir na evolução. E com relação às mães abortivas, nós temos que lembrar que mulher com mulher não faz menino. Tem que ter um homem. E onde é que está esse homem? Com certeza. Deixando o desamparo, né? Abandonando, também não se cuidando, não prevenindo. É complicado, é um tema complexo, mas como vimos, e vimos aí o Tavares colocando a Mansão do Caminho, que recebia crianças de todo jeito na década de 40, 50, 60. Vimos que Divaldo, quando recebe aquela criancinha que era a mãe do seu obsessor, né, que foi abandonada na porta da Mansão do Caminho, Divaldo acolhe. Então não importa se aquela criança foi abandonada, ela nasceu e ela teve a oportunidade de ser amada, de ser, né, acolhida. Vamos amar os órfãos, vamos amar as crianças, vamos acolher as mães solteiras, vamos acolher as mães abusadas, as mães adolescentes, né? Então vamos voltar aqui. De certo modo, ela somente se expressa em totalidade a felicidade. Vimos aqui que a felicidade é da alma. A felicidade real é do espírito. De certo modo, ela somente se expressa em totalidade quando o artista conclui a obra que se entrega. Olha que lindo isso. O santo ao ministério de amor a que se devota. O cientista realiza a pesquisa exitosa. O pensador atinge a sua mensagem, com a sua mensagem o mundo que o aguarda. O cidadão comum se sente em paz consigo mesmo. O dar-se, a que se refere o Evangelho, certamente é a melhor metodologia para alcançar-se essa aventura que harmoniza e planifica. Ah, eu fui uma faxineira. Seja a melhor faxineira que você pode e seja feliz com você mesma. Porque todos nós fazemos parte do planejamento da criação. Os garis, os que limpam as ruas, os que criam os governos, os médicos, os engenheiros, os professores, as professoras da faculdade, as professoras das escolas, né, as professoras que estão aí, às vezes, muitas vezes, incompreendidas, maltratadas das escolas públicas. Olha aí, toda vez, portanto, que alguém sinta incompletude,
insegurança, seja visitado pelos sentimentos inquietadores da insegurança, do medo, da raiva, da inveja, injustificáveis, exceção feita aos estados patológicos, aí já é coisa grave, transtornos de esquizofrenia, aí já é mais grave. As feridas da infância estão ainda abertas e reabrindo-se e necessitando com urgência de cicatrização. Então, quando você pega horror do teu patrão, quando você tem problema com o teu vizinho, quando você está magoado com a tua colega, quando a mágoa veio para fora, pensa que isso é uma ferida da tua alma e que você quer que cicatrize. E é aprendendo a amar o próximo, aquele diferente, aquele problemático, que vamos aos poucos aprendendo a cultivar a luz interior para ficar melhor no nosso dia a dia. Se somos predestinados à luz, precisamos cultivar a luz. E a gente cultiva a luz cicatrizando as feridas da alma. E as feridas da alma, a maioria vem da infância, não porque pai e mãe, mas porque trouxemos a bagagem de outras vidas. Somos seres reencarnantes, espíritos imortais. Estamos aqui de passagem. A personalidade é uma roupa. Eu vou tirar essa roupa e eu sou o somatório de todas as minhas vidas. Quando eu aprender a amar, esse amor se enraiza, curando a minha alma. A felicidade é da alma. A felicidade vem do amor. Todo criminoso, toda criminosa tem problemas graves de desamor, de falta de ternura. Todo mundo que maltrata uma criança, todo mundo que maltrata um animal, tem muitos problemas na alma. Uma pessoa que é capaz de queimar um gato, de jogar ácido, né, em animais, pessoas que maltratam crianças, terroristas, e por aí vai. Essas pessoas são doentes da alma. Vamos ter compaixão pelos doentes da alma. Então vamos para o último slide, que é o Evangelho. Então esse era o capítulo 17 do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana, né? Então agora tem o último slide. Então todos nós temos que nos amar, aprender a acolher a nossa criança. Então eu trouxe uma imagem. Eliane, também penso como você, estava na missão dela gerar para dar alguma família e todos serem felizes, uma força absurda a desta mãe. Sim, com certeza, com certeza, com certeza, a mãe que gestou, né, e tem muitas histórias na literatura espírita, né, tem muitas histórias, a história da Cipriana, se eu não me engano, é do Mundo Maior, é impressionante. Obrigada, Eliane, Deus te abençoe. Então, Jesus e as crianças. É Mateus 19, capítulo 19 em Mateus. Então, a gente sabe que a gente tem que dar apoio para que a mãe não tire a criança, porque muitas famílias estão querendo adotar, famílias estão querendo amar, né? Então, vamos que vamos. Jesus e as crianças. Jesus está aqui com um casalzinho de crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos não deixavam as crianças chegar a Jesus. Então disse Jesus:
Disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha, e cada criança é uma nova vida, é uma esperança, é uma semente. Cada criança é uma vida nova. Então, pudermos orientar uma criança a amar a Deus. Toda criança traz em si a semente do Evangelho. Agosto Lilás, campanha de combate à violência contra a mulher. Nunca esquecer, todo homem teve uma mulher que o gerou. O homem que fala mal das mulheres, coitado, é um homem triste, porque ele não teve uma mãe que o amou, né? E ele não teve bons exemplos de maternidade. E aí ele pensa que toda mãe, toda mulher merece ser espancada. É ignorância do amor de Deus. Então, voltando a Jesus, ele disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Por quê? Essa semelhança é que elas estão ali para aprender lições novas. Todo mundo que tiver a humildade para reconhecer que pode mudar, que pode se transformar, eu vou reaprender tudo de novo. A vida é uma bênção. Até a criança que está em situação de rua. Ó, eu estou escutando aqui um choro. Minha irmã, boa noite, boa noite. Obrigada, Sandra. Eu estou escutando aqui meu sobrinho Samuel chorando, por alguma razão. Então, olha, eu sempre falo para o Samuel, que é neto da minha irmã. É neto da minha irmã. Eu falo para o Samuel: Samuel, você agora não entende que nós queremos te educar. Quem ama, educa. Quem ama, não faz as vontades. Deus é assim conosco. Ele nos ama, ele nos dá a oportunidade da vida nova, do renascimento, do esquecimento, para aprendermos a amar aqueles que são o nosso calo. Ela me tira do sério, é essa que a gente tem que aprender a amar. É essa que está trazendo a maior lição para a nossa vida. Deus não vai fazer a minha vontade, ele vai mostrar o caminho que é o certo, que é o ético, que é o verdadeiro. Ah, eu quero almoçar batata frita. Não! Tem que comer legume e verdura. A vida não é o que a gente quer, a vida é como ela vem. E temos que acreditar que tudo caminha para Deus. É como um grande rio que caminha para os céus. Vamos cultivar o bem. As crianças merecem todo o amor, mesmo crianças que nós não conheçamos, mas que podemos orar por elas, podemos acolher com um sorriso, podemos fazer visitas no hospital de câncer infantil, podemos fazer leituras para as crianças na evangelização. Então é isso, Jesus nos ensinou a termos um olhar infantil para a vida, reconhecer que a gente pode ser alegre, que a gente pode perdoar na mesma hora e brincar, e abraçar, e levar, né, o abraço para o coleguinha, perdoando, ficar magoado, mas perdoa na mesma hora. A criança dourada, a criança que cura as mazelas que eu carreguei para a minha vida adulta. Vamos trazer a alegria da criança. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar por todos os pais. Ontem foi Dia dos Pais. O meu pai desencarnou em 2002. 23 anos. Meu pai Rui
meu Pai Rui, meu Pai amado, todos os pais. Deus é Pai, Deus é amor. Vamos visualizar todas as mulheres abusadas, que sofrem violência. Quanta crueldade no mundo ainda de provas e expiações. Oh, Mestre querido, Tu és nossa fonte. Tu és as cataratas do Iguaçu, uma fonte infinita de água, água da vida, água que cai, que derrama, que acolhe, água que vai abençoando os campos, vai regando as árvores, as sementes para brotar, frutos, a semente que nos gera alimento, água da vida. Queremos essa água, Senhor. Queremos acordar pela manhã e ter certeza que a vida é uma bênção. Ou poder acordar, poder perdoar, poder amar, poder orar uns pelos outros. Cada vez que tu fizeste isso aos pequeninos, foi a mim que tu fizeste. Cada vez que tu deste de beber, que tu deste alimento, que tu deste uma coberta, foi a mim que tu deste. Senhor, 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 venha aos nossos corações, a este planeta lindo, planeta Terra, envolve todo o planeta Terra no teu amor, com as igrejas, com os templos, com as casas espíritas, com as casas em oração, com os hospitais, com as escolas, com as maternidades. Envolve, Senhor, nos presídios, as mães que têm os filhos presos. Envolve, Senhor, as mães que têm os filhos internados em UTI. Envolve os pais. Envolve, Senhor, as famílias do mundo. Envolve, Senhor, todos que estão passando fome, sede, frio. Senhor amado, Tu és a nossa luz, Tu és o nosso sol, Tu és a nossa cachoeira. E hoje, mais uma vez, abraçando meu sobrinho José de Rezende Neto, que está fazendo aniversário dia 11 de agosto. Recebe todo o meu carinho, meu sobrinho. E ampara, Senhor, todos aqueles que estão tristes, depressivos, que estão passando por problemas graves de saúde. Muito obrigado, mestre querido, hoje, agora e sempre. Muito, muito obrigado. Esteja em nossos lares, esteja conosco. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.